Olá, boa tarde. Uma decisão do Supremo Tribunal Federal considera que aborto até o 3º mês de gestação não é crime. A decisão foi tomada durante o julgamento de um caso específico, mas reacendeu a polêmica sobre o aborto no país. O entendimento do Supremo pode ser adotado em outros casos? A reportagem é da TV Brasil Central, de Goiânia. Ao revogar a prisão preventiva de 5 médicos e funcionários de uma clínica de aborto, 3 dos 5 ministros do Supremo que votaram consideraram que a interrupção da gravidez até o 3º mês de gestação não é crime. Hoje, de acordo com a lei, a mulher que aborta está sujeita à prisão de 1 a 3 anos. Já o médico que realiza o procedimento pode pegar até 4 anos de reclusão. Para esse advogado especialista em direito médico, a decisão do STF é contraditória. Entendo que esse posicionamento ele deve ser em breve revisto pelo colegiado, pelos 11 membros do Supremo Tribunal Federal. A questão é polêmica e divide a opinião da população. Eu acho muito complicado. Quando se trata de sentimento, quando você fala principalmente do instinto maternal, realmente a gente pensa, né, um feto, né, já é um ser. Mas quando se trata das consequências, né, que virão após isso, também a gente precisa analisar, né, qual a condição dessa família, como é que ela pode realmente dar o tratamento necessário. Aborto eu acho que é um crime, né? E para falar sobre aborto, recebemos a professora de Direito, Silvia Pimentel, membro do Comitê da ONU para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, e a advogada Regina Beatriz Tavares da Silva, presidente da Associação Direito de Família e Sucessões. Participe aqui da nossa conversa, você pode mandar perguntas e também comentários pelo Facebook e pelo Twitter. Os endereços estão na sua tela. Boa tarde, agradeço muito a presença hoje. Boa tarde, Andressa. Para começar, então, aqui a nossa conversa, como vocês entendem essa decisão do Supremo de não entender como crime o aborto até o 3º mês de gestação? Eu posso iniciar? À vontade, por Sim. favor. Eu entendo uma decisão muito interessante e que, inclusive, já vem tardia, porque nossa Constituição Federal é de 1988, quando, então, temos garantidos os direitos fundamentais de cidadãos e cidadãs, portanto, de nós mulheres, não é? E, de fato, esses artigos que criminalizam o aborto em todas essas situações, eles não foram recepcionados. O Código Penal é de 1940, é de 1988 a nossa Constituição, e, na realidade, o que houve em termos de decisão foi simplesmente uma parte do Supremo dizer que estes artigos do Código Penal, na realidade, eles não existiriam mais, porque não foram recepcionados pela nossa Constituição de 1988. É muito interessante esse tipo de decisão e eu fico lamentando não ter vindo antes. Por quê? Porque milhares de mulheres padeceram situações de sofrimento, algumas até a morte, devido a essa proibição. Doutora Regina. Minha opinião, com a devida vênia, a grande professora Silvia Pimentel é absolutamente contrária a esta decisão. Não pelo aborto, que eu não estou aqui para discutir a respeito do aborto em si. Eu estou muito mais para falar e alertar a população sobre a organização dos poderes que estão na Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal não legisla. Quem legisla é o Congresso. E fizeram uma modificação nessa decisão do Supremo por 3 magistrados, apenas 3 magistrados, de um Código Penal, que efetivamente foi recepcionado pela Constituição Federal. E foi recepcionado por quê? Porque a Constituição Federal, no artigo 5º, estabelece a preservação de todo e qualquer direito à vida e não excepciona a vida até 1 mês, 2 meses ou 3 meses de gestação. Para que o aborto, se vier a ser aprovado em nosso país com esta limitação dos 3 meses que considerou esse acórdão do Supremo Tribunal Federal, para que isto ocorra, é necessário que haja uma lei
E é necessário ainda, no meu modo de ver, por ser uma questão fundamental que afeta toda uma sociedade, que haja ou um plebiscito prévio ou o referendo do que o Congresso vier a votar. E sobre isto, eu quero dizer o seguinte: há muitas pesquisas brasileiras a respeito do aborto. E são essas pesquisas que também devem estar presentes, acho que nesta nossa conversa. Porque não podemos pensar em opiniões pessoais. Temos que pensar no sistema legal, porque imaginem o seguinte: se um Supremo diz pode o aborto, quando não pode dizer porque não tem competência para isto, até os 3 meses, de repente pode dizer cabe pena de morte. Tudo é possível. E quero dizer que as estatísticas brasileiras, todas até hoje, dão desfavoravelmente ao aborto, exceto nos casos previstos em lei, que são de estupro e de risco de vida da mãe, da gestante. E agora, com o Supremo Tribunal Federal decidindo já em 2012 o anencefálico. Sim. Agora, sim, as pessoas se perguntam que fica essa dúvida, né? A partir desse entendimento. Foi julgado aí um caso específico, mas ele pode servir para outros casos também, professora, a partir desse entendimento do STF? Nesse caso, ele não foi uma decisão erga omnes. Ela foi uma decisão específica em relação a um determinado habeas corpus envolvendo 5 ou 6 pessoas da área da saúde, médicos e enfermeiros. Não vale erga omnes, que em latim significa não vale como uma decisão que deva ser obedecida, porque passa a ser o que é o direito para todas as mulheres. Mas eu quero ressaltar a importância simbólica, moral e política de uma decisão como esta, muito porque ela veio, né, e se apresentou com um conjunto de argumentos muito poderosos. E esses argumentos poderosos dizem respeito exatamente aos nossos direitos fundamentais de mulheres, que no nosso entendimento estariam sendo desrespeitados. E com todo respeito à minha colega Regina, porque eu acho que diversidade de entendimentos é interessante que sejam debatidos são essenciais. E que existem, eles são essenciais à democracia. Mas o que eu gostaria de dizer, então, que os direitos nossos de mulheres, a autodeterminação, a nossa autonomia, a nossa dignidade, né, é que estão em jogo enquanto direitos fundamentais, inalienáveis, imprescritíveis. Mas se eu pudesse, um minuto só, Regina, me permite, eu gostaria de dizer que, inclusive está no voto do Barroso, e é a minha posição, Regina. Eu sou mãe de muitos filhos e sou vó de muitos mais ainda. Então, eu quero compartilhar com vocês e as pessoas que me escutam que esse instinto maternal que foi mencionado por uma das pessoas escutadas é algo que a grande maioria de nós mulheres temos. E eu diria que é uma das verdadeiras maravilhas que nós mulheres temos o privilégio de ter. Agora, quero deixar muito claro, não é? Cabe a gravidez, a gestação e a decisão desta não interrupção da gestação simplesmente à gestante. E no meu entender, independentemente de valores morais, que existem vários na nossa população, e quem os tem no sentido da não interrupção, eu tenho todo o respeito. O que eu acho lamentável, não aceitável, é que o Estado, inclusive representado por uma vasta maioria de homens legisladores, é que tenham, né, a coragem de impedir a que a mulher possa ter essa decisão de ter ou não o filho. Só vou trazer aqui dados de uma pesquisa muito atual para mostrar a situação aqui no nosso país, que é a Pesquisa Nacional do Aborto, que apresentou aí os números, né, de que 1 em cada 5 mulheres aos 40 anos já fez pelo menos um aborto, que significa que a cada 1 minuto uma mulher faz um aborto
no Brasil? Assim, levando em consideração até o que acontece em outros países, doutora Regina, quando a gente tem o aborto legalizado, por exemplo, isso significa que esse número vai aumentar ou não? Bem, eu quero, importante. antes de mais nada, em face da colocação da professora Silvia, dizer o seguinte: não há como interpretar a Constituição Federal como não tendo recepcionado a lei penal e a vedação ao aborto. Não há, é impossível. Quero dizer mais o seguinte, que não é uma opinião pessoal, é uma opinião de muitos juristas, em face não só da legislação, mas, obviamente, de uma questão lógica, que acredito que toda a população entenda. Um ser humano concebido e que está em gestação não é a própria mulher que concebeu e que é gestante. É um ser humano que já tem vida, ele não integra o corpo da mulher. É diferente dos cabelos que a mulher pode cortar, é diferente do seio que a mulher pode aumentar ou até diminuir, é diferente de um rim que ela pode doar, de um pedaço da medula, que isso tudo é dela. Mas este ser humano não é um ser que integre a mulher. Além do mais, ele não foi feito sozinho. Ele foi feito com sêmen de um homem. Por isso há a concepção. E o homem, onde fica? Direitos da mulher? Sim, claro. Mas direitos do homem também. Sem dúvida nenhuma. E cada vez mais os homens querem que uma gestação vá à frente. Outra coisa, esta questão exatamente entrando no que coloca, de que 1 a 5 mulheres fazem aborto no nosso país, e se liga sempre esta questão à pobreza. É um erro do Estado, do Poder Executivo, não educar, não fornecer preservativos e dizer que os preservativos são essenciais, mas não numa única vez, não no carnaval, não num momento específico, não numa escola pública sem uma educação efetiva ou numa escola particular. É necessário educar estas meninas. E vejam, ao possibilitar o aborto, que efetivamente, como disse a professora Silvia, não passa de um julgamento de 3 ministros que não faz esse efeito, não tem esse efeito em relação a todos, só o caso específico, mas abre um precedente perigoso, um precedente muito perigoso. Nós temos o que numa menina de 14 anos que saiba dessa decisão, imagine, portanto, que não vai ser condenada por crime, ela vai ter relações sexuais muito mais facilmente sem preservativo. E pior do que, muito pior do que ter uma gestação indesejada, poderá contrair AIDS, HIPV, gonorreia, doenças as piores, porque estas meninas não têm maturidade, isto é óbvio. E quero dizer mais, nos Estados Unidos, a pesquisa, o aborto nos Estados Unidos está legalizado, como sabemos, não é? Então, já que falou dos outros países, por exemplo, na Argentina, não, é como nós, exatamente as mesmas causas, um país próximo e muito culto. Crise econômica tem, mas é um país de muita cultura e de uma sociedade muito evoluída. Mas vamos aos Estados Unidos, onde foi aprovado o aborto. Tem pesquisa feita de muitas mortes em aborto, mesmo ele estando legalizado. Então, a questão é muito maior. E mais, quem é que diz, mesmo aqueles que estudam, que não somos nós, Silvia, mas os que estudam a formação da vida humana, que no 90º dia está formado o córtex e que ele não vai se formar só no 95º dia. Quer dizer, isto tudo precisa ser debatido e não por 3 ministros, ministro Barroso, ministro Fachin, ministra Rosa Weber. 3 magistrados dizendo que a lei não vigora mais, sem competência constitucional para isto. Isto é um absurdo e um perigo para a sociedade, porque não é só em relação ao aborto. Tem o STF invadido a competência do Legislativo constantemente. Eu vou dar a palavra para a professora Silvia, só antes da gente ir para o intervalo, ainda sobre essa questão aí que é uma dúvida, né? Se a legalização aumentaria ou não, a sua opinião sobre isso. Eu quero dizer que respeito muito a colocação da doutora Regina. Eu quero dizer, entretanto, que não existe nenhum consenso, mesmo científico, moral, religioso, porque variam de religiões a religiões. Como você sabe, Regina, essa questão de a partir de que ponto em
então já estaríamos tratando de uma vida ou de não. Eu gostaria de usar, e gostaria muito que as pessoas que estivessem me escutando entendessem. Eu gostaria que o Estado brasileiro desse o máximo de proteção a todas as gravidezes desejadas. E, na realidade, a mulher brasileira não tem. Ela não tem um pré-natal digno, ela não tem um Natal digno e não tem um pós-natal digno. Agora, e estou absolutamente em consenso com você, Regina, no sentido da falta de educação na área de sexualidade, na falta de distribuição de anticonceptivos para as pessoas que não têm condição de comprá-los, com todo o acompanhamento médico, porque sabemos, inclusive, que há anticonceptivos que fazem mal às jovens e às pessoas. Mas o ponto que eu quero dizer, então, mas o que eu quero dizer é que, se então vamos já chamar de a pessoa humana, como é a posição e respeito, Regina, desde o momento da concepção, ou se vamos chamar após X semanas, X meses, ou a partir do nascimento com vida, isso é bastante controverso. Nós vamos precisar fazer uma pausinha. Mas só essa frase? Posso? Só essa frase? O que eu gostaria de dizer é que isto é controverso. Mas o que é, e eu vou prosseguir depois, no meu entender, e de vários, e do próprio ministro Barroso, há uma desproporcionalidade quando estamos colocando na nossa ponderação os direitos deste feto e os direitos da mulher nascida cidadã brasileira. Vamos para uma pausinha e a gente volta já. Já estamos de volta com o JC Debate. Hoje conversamos sobre o aborto com a gente, a professora de Direito, Silvia Pimentel, membro do Comitê da ONU para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, e a advogada Regina Beatriz Tavares da Silva, presidente da Associação Direito de Família e Sucessões. Tem uma outra questão aqui que foi levada ao STF sobre a possibilidade de interromper gravidez em casos da mulher infectada pelo Zika vírus, né? No caso do feto com malformação, com microcefalia. Gostaria de saber a opinião também sobre essa questão. Seria julgada ontem, dia 7. Sim. Mas houve um adiamento, por força de todas estas polêmicas que estão sendo travadas a respeito de um deputado, né, do Renan Calheiros. Então, foi adiada. Aí essa questão também, ela deve ser tratada de uma maneira muito cuidadosa, porque é um cérebro diminuído, é um cérebro que não tem a mesma formação de um cérebro normal. E o Supremo Tribunal Federal, em caso de repercussão geral, portanto, erga omnes, em 2012, julgou que os anencefálicos, ou seja, aqueles que não têm cérebro, né, eles não podem, cabe o aborto para os anencefálicos. E esse caso da Zika é da microcefalia, né? Então, ao que tudo indica, né, sem formar juízo de convicção ou de opinião, né? Porque digo, não estou aqui para dar a minha opinião pessoal. Estou aqui para dizer do direito, do sistema jurídico e para informar a população sobre isto, que via de regra não tem acesso a tudo isto, né? Que, ao que tudo indica, o caminho será o mesmo. O caminho que foi do anencefálico, aquele sem cérebro, será o caminho que o Supremo Tribunal Federal traçará a respeito do microencefálico. Mas algo muito diferente desta decisão do Supremo Tribunal Federal, que não foi do Pleno, em que a questão do aborto não estava colocada naquele julgamento, em que o ministro Barroso, o ministro Fachin e a ministra Rosa adentraram o mérito, que não estava em pauta. Não era esta pauta, a pauta era a prisão preventiva dos médicos. Deve ser mantido ou não? Prescreveu ou não prescreveu? Questões de ordem processual apenas. Foi o que fez, e muito bem, o ministro Marco Aurélio, o ministro Fux, que julgaram pelas questões processuais. Não falaram do aborto porque não tinham como falar e não podiam falar por atribuição constitucional. Agora, estes outros casos do anencefálico,
da Zika, do problema da Zika, no que causa no feto, são questões que foram colocadas em repercussão geral no Supremo e tem, portanto, uma outra ótica diferente. Eu não sei se eu fui clara para a população. Uma coisa é uma decisão que não deve adentrar no mérito porque não está no âmbito do processo e falta de atribuição e competência constitucional. A outra é uma decisão de que trata exatamente o assunto do anencefálico, ou tratou, e agora do microencefálico, em repercussão geral e num pleno de 10 ministros. São situações muito diversas, sem discutir se julgou bem o anencefálico, se julgará bem o microencefálico, mas ao que tudo indica irá pelo mesmo caminho. Professora. Eu quero dizer que quando eu falo enquanto uma professora, doutora em Direito, como também é minha colega, mas que falo também como cidadã. E falo como uma mulher que despendeu mais do que 4 décadas numa ação de solidariedade política, né, pela dignidade e pelos direitos das mulheres. Né? Então, essa é duas qualificações eu quero colocar. E em relação específica ao último ponto, eu espero efetivamente que o nosso Supremo tenha uma grande sensibilidade ao tema que deverá tratar erga omnes, como falou a doutora Regina, não é? Existem algumas semelhanças, mas existem também dissemelhanças, concordo, claro, entre o anencefálico e o microencefálico, mas o que está em jogo, inclusive, salvo engano, Regina, parece que o grande argumento da peça seria, não é, este sofrimento profundo da mulher prosseguir numa gestação em que sabe que seu filho terá uma sequela grave. E caso ela precise, de fato, seguir com essa gestação, não seria, então, papel do Estado garantir o tratamento adequado? Sem dúvida. O que falou a professora Silvia Pimentel, primeiro a respeito dos seus 40 e tantos anos... Mas o Estado dá essa garantia, eu só quero Regina? observar o seguinte para que a população saiba aqui quem fala. Eu tenho 40 anos já de atividade acadêmica, advocatícia e também em movimentos sociais no Congresso Nacional, no Supremo e etc. Pois bem, estamos muito próximas. Isso, e dentro disto, né, e também sou professora doutora, como a doutora Silvia fez até questão, e agradeço a colocação. Eu quero dizer o seguinte, o Estado, e a doutora, eu coloquei, a doutora Silvia concordou, o Estado, no seu poder executivo, porque são 3 poderes, executivo, legislativo, judiciário, no executivo, não dá saúde pública à população. Não dá saúde pública na gestação, não dá saúde pública numa quebra de uma perna, não dá saúde pública num problema cardíaco, não dá saúde pública a ninguém. Eu tenho 30 pessoas que trabalham no meu escritório de advocacia familiarista. Vejo o que passavam quando tinham somente a saúde pública. Fui obrigada a fazer um plano privado de saúde, porque não atendem. As consultas são marcadas para depois de 6 meses a 1 ano. Isto tudo é um absurdo, tem que priorizar a saúde neste país e a educação. Olha só, infelizmente nosso tempo está acabando. Eu quero chamar a atenção das pessoas que existe uma consulta pública no site do Senado justamente sobre essa questão de regular a interrupção voluntária da gravidez dentro das 12 primeiras semanas de gestação. Olha, isso é o site aí, a consulta como está, então, nesse momento, né? Então, mais de 205 mil pessoas dizem que sim, elas concordam com a interrupção da gravidez até os 3 primeiros meses e pouco mais de 193 mil dizem que não, né? Então, é importante ouvir a população também, o quanto nossos parlamentares prestam atenção ao pensamento do cidadão, professor? Eu acho que é muito importante ouvir a população, sem dúvida alguma. Agora, eu gostaria de lembrar que uma das funções dos Supremos em todos os países é zelar pelos direitos fundamentais dos cidadãos e cidadãs, mesmo que minoritários. E este tema, mesmo que fosse minoritário em termos de aprovação, ele deveria, sim, receber uma manifestação com base na Constituição de 1988, com a garantia dos direitos fundamentais das mulheres.
E nessa garantia, exatamente, dos direitos fundamentais, eu falo dos direitos fundamentais do nascituro, aquele que não nasceu, que já foi concebido e está em gestação. Não é só a mulher que tem a proteção dos seus direitos, aquele ser humano, segundo a nossa ordem jurídica, constitucional e infraconstitucional, tem também este ser humano os mesmos direitos. Quero voltar a repetir. Ao Poder Executivo, mais uma vez um pedido: façam a educação devidamente. Destas crianças, destes adolescentes, se despreguem das tais ideologias de gênero, que é a neutralidade sexual, e eduquem efetivamente a sexualidade. É com isso que o Estado brasileiro tem que se preocupar. Felizmente, hoje o nosso tempo acabou, faltou tempo aí, né, para uma discussão tão importante, com a informação aqui, a riqueza, né, de opiniões contrárias, que é muito importante também. Certamente teremos um novo encontro aí, porque esse assunto não se encerra aqui. Até uma próxima oportunidade. Até a próxima. Muito obrigada. Até a próxima. Obrigada, Andressa. Obrigada. Foi um prazer. Projota, esse debate fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e uma ótima tarde para você.